Olá, meu nome é Plínio Reis, eu sou Head de Tax aqui na Bart e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a auditoria e compliance para todo mundo que atua na área tributária, fiscal, contábil, tem vontade de crescer na carreira, tem vontade de entender mais essa parte que é tão importante dentro do tributário, que é o compliance. Assim como a gente tem um pilar muito importante do planejamento, o compliance é tão importante quanto e muito mais, porque uma vez que uma empresa não tem compliance tributário, não adianta nada gastar tempo com planejamento, porque todo planejamento pode ser inviabilizado. Então fique com a gente até o final do vídeo e nos acompanhe nas redes sociais, siga a gente no canal. Vamos dar início aí. Hoje, né, o nosso tema 4 aí da nossa sequência, falando sobre compliance e auditoria, a gente vem para falar que o compliance nada mais é do que toda empresa ela tem vários impostos que precisam ser pagos, então prestadores de serviço têm alguns impostos específicos e algumas obrigações específicas. Para quem revende mercadorias, são outros impostos e outras obrigações, e assim sucessivamente. Então, para cada particularidade de negócio, de atividade, existem impostos e obrigações específicas que exigem conhecimentos e demandas específicas do time. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Vou projetar maior aqui. A gente vai transitar sobre obrigações acessórias e obrigações principais, sobre a apuração desses impostos, sobre prazos, formas de extinção do crédito tributário, conciliação e riscos e contingências. Então, esses são 6 tópicos que a gente vai discorrer nesse vídeo de hoje. Então, para quem busca se aprofundar bastante no aspecto de compliance, para quem está assumindo um cargo de liderança, um cargo de gerência aí na área fiscal, tributária, muita atenção para esse vídeo, porque com certeza ele tende a ajudar bastante vocês aí a entenderem, né? Eu tenho muitos anos como auditor tributário, já auditei centenas e centenas de empresas, então o que eu venho nesse vídeo é trazer para vocês os principais aspectos do que um líder, do que um bom gestor da área tem que ter atenção para que a empresa não tenha problemas e consiga fluir o seu setor tributário aí da melhor maneira possível. Então, vamos começar nossa parte teórica. Bom, o primeiro tópico, a gente vem falar, né, das obrigações acessórias e obrigações principais. No mundo tributário, existem essas duas obrigações, e a obrigação principal nada mais é do que a de pagar os impostos, né, basicamente de uma forma simples, vamos falar assim. E as obrigações acessórias são obrigações que o contribuinte tem de fazer, né? Tem uma contrapartida de fazer para o fisco. Então, vamos trazer 2 exemplos simples. Uma obrigação principal é a que a empresa tem de pagar o imposto, gerar guia e recolher o imposto ali para extinguir o crédito tributário, enquanto as obrigações acessórias, o contribuinte tem algumas obrigações de gerar alguns relatórios, né, os conhecidos livros fiscais, dentro de layouts específicos e atendendo uma infinidade de regras, e transmitir isso para o governo. Então, o governo ele tem diversos impostos em que a obrigação do cálculo do imposto é de você, contribuinte. Exatamente. Não são todos os tributos que têm essas regras, mas são exatamente esses tributos que a gente vai falar mais aqui hoje. E aí, dando um exemplo para vocês, o IPTU, né, para quem tem imóveis aí, o IPTU, você não calcula o IPTU. Você simplesmente entra nos canais ali, nos portais do governo, gera a guia e recolhe. Agora, quem que calcula o IPTU? É o próprio governo. Agora, diferente do IPTU e de outros tributos, alguns tributos, principalmente os tributos sobre o consumo, o cálculo dele, a responsabilidade pelo cálculo do tributo é da própria empresa, do próprio contribuinte. E esse cálculo, ele é alocado em obrigações, em relatórios, né, que são as obrigações acessórias. Então, você, empresário,
você profissional da área tributária, fiscal e contábil, quando a gente está falando, pô, assumir uma cadeira aqui que eu preciso fazer com que a área tributária ande perfeitamente e não nos dê problema. Muita atenção para as obrigações, porque o que consta dentro de uma obrigação acessória? É o cálculo do imposto. Então, vou dar um exemplo de algumas obrigações. A gente tem os livros fiscais SPED, né? O SPED Contribuições, o SPED Fiscal, e cada um desses livros consta o cálculo do tributo. Então, você vai colocar dentro dessa obrigação como você calculou o imposto que você vai pagar. Então, esses relatórios, apesar de serem obrigações de fazer, porque não envolve pagamento, né, exatamente na entrega da obrigação acessória, uma vez que as empresas não se atentarem para esse cálculo, para esses relatórios, isso pode virar uma obrigação principal de pagar, porque uma vez que obrigações não são entregues no prazo, ou são entregues com algumas inconsistências, isso pode gerar multas e juros para as empresas. Então, o que a gente tem visto e qual o insight que eu deixo aqui que merece muita atenção? Para você que está assumindo uma área tributária, muita atenção para as obrigações acessórias, porque muita gente calcula o imposto num cálculo gerencial, usando um Excel, algum sistema, e quando tem que entregar a obrigação acessória, acaba entregando de qualquer forma. Então, a obrigação acessória, o mais indicado é que se você tem uma apuração de imposto calculada no Excel, por exemplo, que esse número ele seja refletido exatamente na obrigação acessória, para que o fisco não tenha base de dados diferente para cruzamento e consiga apontar alguma inconsistência. Então, esse primeiro tópico é mais para mostrar para todo mundo exatamente essas duas responsabilidades que o gestor da área tributária tem ali, que é o quê? De garantir que em todos os meses, todos os trimestres, todos os anos, todos os tributos sejam pagos e recolhidos no prazo e da maneira correta, assim como todos os respectivos relatórios de cálculo e relatórios anexos, que são as obrigações acessórias, sejam criadas, estruturadas e entregues corretamente dentro do prazo também. Então, a gente poderia dizer, né, que, falando no compliance tributário, esses dois pilares são os principais. E outras sub-áreas e subtemas vão se derivando desses dois, mas a obrigação principal e a obrigação acessória sendo atendida, esse é, acredito que o principal ponto que um gestor não pode deixar escapar nenhum detalhe, e tendo a obrigação principal sendo recolhida corretamente no prazo e a obrigação acessória sendo entregue corretamente no prazo, isso já elimina grande parte dos problemas que as empresas encontram quando a gente fala de compliance tributário e auditoria, tá bom? Então, essa apresentação a gente vai disponibilizar ela, tá? Então, para quem estiver vendo o nosso vídeo e quiser acessar esse material, entre em contato com a gente. Tem os nossos dados aqui, a gente vai disponibilizar isso para todo mundo que tiver vontade. O segundo ponto, o tópico aqui, a gente vai falar de apuração. A gente já até deu um exemplo, né, do IPTU, por exemplo, que é um imposto que é o próprio governo que calcula. A apuração nada mais é do que o cálculo dos impostos. Então, para alguns impostos, como a gente falou, a responsabilidade de cálculo não é da empresa, é do governo, mas muitos outros é sim da empresa, de calcular. E o que a gente gostaria de trazer como insight aqui para todos vocês? Falando em alguns tributos especificamente, cada negócio tem uma particularidade, então, se você presta serviço, fique atento às particularidades para os prestadores de serviço. Se você importa mercadorias, fique atento às particularidades para quem faz importação, e assim sucessivamente. E não só particularidades do tipo de atividade, mas ao que você comercializa. Então, se os seus serviços são serviços específicos,
serviços de saúde, se o que você vende tem NCMs específicas que têm particularidades. Então, cada apuração de cada empresa é um universo particular, né? Eu que já auditei centenas de empresas, consigo dizer que, por mais que a regra geral seja aplicável para todo mundo, cada empresa, cada CNPJ é um universo completamente específico e particular. Toda empresa tem suas particularidades, seja de produto, a natureza do serviço que é prestado. Então, no cálculo dos impostos, principalmente para quem está assumindo um cargo, né, começando a fazer isso, muita atenção para que sejam mapeadas todas essas particularidades para depois, todos os períodos, mensalmente ali ou trimestralmente, que você, gestor, vai acompanhar para saber se todas as obrigações estão sendo cumpridas, montar um book de particularidades acaba sendo um belo de um insight, porque se o profissional for refazer isso todos os meses, gasta muito tempo. Então, a minha sugestão é para que vocês montem um controle com todas as particularidades, sejam incentivos, sejam benefícios, alíquotas diferenciadas, reduções de base, qualquer tipo de particularidade, para que no cálculo dos impostos vocês possam fazer isso da maneira mais otimizada e segura, principalmente segura possível, né? Então, se a gente fosse falar de apuração aqui, um dos principais pontos, se não o mais, a gente poderia falar principalmente da base de dados. Então, hoje, para calcular vários impostos, não são necessários só notas fiscais de venda, por exemplo, né? Existem tributos que, que são não cumulativos, então você pode deduzir créditos da apuração. Então, se a gente fosse trazer aqui um principal insight desse tópico de apuração, tem uma base de dados segura para trabalhar, né? Então, muita gente usa IRPs, SAP, TOTOS, enfim, vários outros sistemas. E uma vez que você tem uma base segura, isso já dá um conforto muito grande. Então, eu já vi várias empresas que têm um compliance bem agressivo, né, com alto nível de qualidade, só que essas empresas acabavam escorregando na base de dados. Então, se você tem ali um mecanismo bem seguro de cálculo de imposto, se calcula os débitos da maneira correta, olha para as alíquotas, sabe as particularidades, mas trabalha em cima de uma base que não é boa, todo o restante fica errado. Então, o que, que a gente está querendo dizer aqui? A fonte de informação ela tem que ser muito segura. Esse é o principal para um cálculo seguro e correto de um imposto. Então, se a base de cálculo, né, a base de dados para você calcular o seu imposto, e aí falando de todos os tributos aplicáveis para a empresa, são as notas fiscais de venda, você tem que ter um mecanismo, um sistema, um RP ou um controle gerencial que você tenha muito bem mapeado quais foram todas as suas notas de venda. Porque uma vez que parte desse processo for manual, pode acontecer de alguém ter esquecido de lançar alguma nota, pode ter acontecido alguém ter lançado alguns valores errados. Então, muita atenção para a base de dados quando a gente fala de cálculo e apuração dos impostos, porque a base de dados é o coração de todo o cálculo de tributo. E uma vez que essa base não for segura, todo o restante pode estar comprometido. Então, como primeiro insight aqui desse tópico de apuração tenha uma base sólida e segura e faça constantemente testes para validar que essa base está correta, está completa e nada fique de fora. O segundo ponto aqui da parte de operação são os débitos, né, que tanto os tributos cumulativos como os não cumulativos, os débitos é onde você oferece a tributação para a sua atividade, seja uma prestação de serviço ou comércio de algum tipo de produto. Então, nesses débitos é que vão ser aplicados as alíquotas sobre as suas bases de cálculo. Então, aqui entra muito o que a gente falou das particularidades. Então, tenha muito bem mapeado qual é a base de cálculo do seu produto. Será que a sua base de cálculo ela está maior do que deveria ser, fazendo com que você pagasse mais imposto do que poderia pagar? Será que a sua base de cálculo
está menor do que deveria ser e hoje você está recolhendo menos imposto, podendo ser fiscalizado e até autuado a qualquer momento. Então, muita atenção para todos os aspectos que regem ali a parte de débito dos tributos, principalmente base de cálculo e alíquotas, porque muitos produtos, muitos serviços têm alíquotas diferenciadas, né? Falando no ICMS, por exemplo, a gente tem as alíquotas que são padrões nos estados, mas existem infinidades de setores que têm alíquotas diferenciadas, que às vezes são aplicadas por segmento de negócio, por NCM de produto. Então, uma vez que você não souber dessas particularidades para o produto, para o serviço que você está cuidando, né, que você está gerindo, você pode estar oferecendo uma tributação incorreta, muitas vezes maior do que poderia e muitas vezes inferior ao que deveria acontecer. Então, falando em débitos, muito cuidado com as particularidades, principalmente em base de cálculo e alíquotas aplicadas. Um ponto muito importante também são, dentro da apuração e do cálculo dos tributos, são os créditos tributários. Os créditos tributários são possibilidades que a legislação traz da empresa deduzir de alguns custos e despesas o imposto que o seu fornecedor incorreu quando vendeu algum produto ou serviço para a sua empresa. Então, assim como nos débitos, muita atenção, porque, falando em créditos, a legislação atual, né, até falando antes da reforma tributária, esses créditos, as possibilidades de crédito não são muito claras na legislação. Então, o governo ele traz a legislação dizendo o que pode, né, o que o contribuinte pode aproveitar o crédito e o que não pode, de uma forma muito subjetiva. Então, muita atenção para isso, porque a gente tem visto dois cenários que acontecem bastante. Ora, alguns contribuintes acabam aproveitando créditos fiscais de custos e despesas que não são permitidos, fazendo com que a empresa tenha uma exposição, né, tenha um risco, até um risco de questionamento e até autuação, porque está aproveitando de créditos fiscais que não são permitidos. E muitas outras vezes, isso na grande maioria, a empresa deixa de fora créditos fiscais que são permitidos e que não são aproveitados. Então fica aqui um insight de a empresa constantemente revisar quais são todos esses custos e despesas que ela aproveita esse crédito fiscal hoje, porque a legislação ela é constantemente alterada, falando não só nas leis complementares, nos decretos dos estados, mas falando em jurisprudência também. Então, o posicionamento dos tribunais vai alterando muito, e esses posicionamentos abrem possibilidades para que você, empresa, possa, às vezes, aproveitar um crédito fiscal que há um tempo atrás não era permitido, mas que hoje é permitido. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, é muito isso. Se você olhou e analisou toda a estrutura, a sua atividade, o que o seu negócio pode aproveitar de créditos fiscais há um ano atrás, pode ser que o que você esteja fazendo hoje já esteja desatualizado, fazendo com que possivelmente você esteja sendo impactado do ponto de vista negativo e se um concorrente seu está mais atualizado do ponto de vista de créditos fiscais, o crédito fiscal faz com que a sua carga tributária seja menor e, consequentemente, que o seu concorrente tenha uma possível margem maior e consiga vender o produto mais barato que você, fazendo com que você perca mercado. Então, quando a gente fala de créditos fiscais, é um aspecto dentro da apuração que merece assim uma atualização constante, constante. E para todo mundo que não tem estrutura para fazer isso internamente, busque algum parceiro que consiga assessorar com isso, porque dentro da apuração, quando a gente fala de créditos fiscais, tem muitos negócios que se destacam em resultados financeiros completamente na frente da concorrência, porque dão uma atenção maior nesse tema. E um outro ponto também que merece a nossa atenção são os ajustes.
né. Então, quando a gente fala de cálculo de impostos, a gente tem as vendas, que geram os débitos, e as compras, que geram os créditos. Porém, tem uma infinidade de cenários que não são previstos para serem registrados ali, calculados no livro de entrada e saída, que são os débitos e os créditos, mas nos ajustes. Então, existem cenários adversos, né, a compras e vendas, que devem ser tratados em ajustes. E aí a gente está falando variações cambiais para quem trabalha com o mercado internacional, alguns ajustes de competência, algumas compras específicas, compra de ativo. Então, muita atenção aí para quem começou a calcular impostos hoje e não fazer isso antes, para quais são todas as particularidades que são aplicáveis para o seu negócio, para a sua atividade que você está gerindo hoje, que tem alguma particularidade de cálculo, que às vezes você vai ter que usar os campos de ajuste das apurações, para que a empresa esteja completamente em compliance e não faça nenhum cálculo indevido simplesmente porque não tem conhecimento disso. Então, o que que a gente deixa aqui de boas práticas, né, para vocês? Vou até projetar aqui a apresentação para ficar mais fácil. Quais são as boas práticas que a gente indica para calcular os tributos e o que todo profissional deve evitar na apuração. Então, vamos citar aqui por ordem. A organização dos documentos, notas fiscais, relatórios, declarações. Avalie as regras do regime tributário que a empresa que você está gerindo está inserido. Então, lucro real tem regras específicas, lucro presumido tem regras específicas, Simples Nacional tem outras regras, então se atente a essas regras para cada regime. Tenha um controle de receitas e despesas, então analise isso muito de perto. Não faça isso com base simplesmente em sistemas. Gere relatórios, analise se os números que você está trabalhando estão fazendo sentido para o cenário da empresa. Faça a conciliação entre contábil e fiscal. A gente tem um tópico para falar sobre isso, só sobre isso, não vou me aprofundar aqui. Atualização legal. Então, às vezes, o seu negócio, você está oferecendo uma alíquota e está correta, mas a legislação mudou e a alíquota para o seu produto, para o seu serviço já é outra. E uma vez que você não está se atualizando, você pode estar oferecendo uma tributação indevida, incorreta, inferior ou até maior do que deveria, simplesmente por não estar se atualizando com frequência. Valide os cálculos, né? Então, uma coisa que eu, como auditor, recomendo, sempre usei na minha vida toda, é que faça testes de aderência, né? Então, crie subtestes dentro do cálculo do imposto para validar se as alíquotas estão corretas, se o valor está fazendo sentido. Então, é um cálculo muito delicado, faça testes de aderência. Use sistemas confiáveis. Então, hoje existem uma infinidade de softwares que ajudam aí as empresas a calcular os seus impostos. Então, use sistemas. E use sistemas que vocês confiem, que sejam bem recomendados e que tenham boas premissas, porque muito sistema que diz fazer a apuração, na verdade, não faz completamente, não atende todos os cenários. Então, muita atenção para os sistemas e busque apoio profissional, né? A gente vê tantas empresas, às vezes, que tem um colaborador interno que cuida de todo o contábil, fiscal, tributário, ou poucos colaboradores, e acaba deixando o cálculo 100% na mão do time interno, que às vezes não tem estrutura para fazer isso. E uma vez que a empresa não tem estrutura para tocar todas essas obrigações internamente, acaba expondo a empresa a um risco, né, de ser autuada, multada em valores bem altos, sendo que se a empresa investisse um valor extremamente baixo numa assessoria, poderia ter muito mais segurança e evitar aí, às vezes, ter alguns problemas com autos de infração que muitas empresas têm hoje em dia. Então, essas são as principais
ideias aqui de boas práticas para todo mundo conseguir calcular corretamente seus tributos e o que todo profissional tem que evitar quando a gente fala de apuração. Ignorar regras, né? Então, substituição tributária, diferencial de alíquota, regimes especiais. Toda situação que sai do padrão tem regras específicas e uma vez que elas forem evitadas, provavelmente vão gerar problemas aí para a empresa. Não dependa só de sistemas. Isso é uma coisa que eu aprendi que os sistemas ajudam muito, mas uma vez que a gente fique refém dos sistemas, se o sistema para de funcionar, às vezes a gente está em cima da hora para entregar alguma coisa. Usem bons sistemas, mas não dependam deles, não sejam reféns dos sistemas e não tenham só um sistema, sempre tenham um backup aí, um outro sistema anexo que consiga entregar e fazer a mesma função. Nunca deixe a apuração para o último momento. Então, a apuração dos tributos, ela acaba trazendo algumas surpresas, né? Às vezes a empresa comprou um produto específico, vendeu algum produto específico e só vai se atentar que tem alguma particularidade no momento da apuração. E quando for apurar, às vezes está em cima da hora, não dá tempo, às vezes acaba atrasando o cálculo do imposto e, consequentemente, o pagamento, e acaba tendo que pagar multa e juros, prejudicando o lucro, a lucratividade da empresa. Então, trabalhe as bases de dados o mais rápido possível para que vocês consigam calcular os impostos com conforto de prazo, porque tendo qualquer tipo de problema ou tendo qualquer assunto tendo que ser revisto, a empresa tem um tempo confortável para atender isso sem o risco de não atender os prazos, né? Então, esse foi o tópico 2, né, de apuração, que é um tema extremamente relevante aí dentro do aspecto quando a gente fala de compliance e auditoria. E agora vamos falar de prazos, né? Vou aumentar aqui a apresentação aqui para vocês. Falando em prazos, tanto as obrigações principais de pagar como as outras obrigações acessórias de entregar os relatórios, tudo no governo existem prazos. E aí, o que, que a gente gostaria de trazer como insight aqui para vocês? O cumprimento de prazos para um profissional que atua ali com compliance tributário e até auditoria, ele é um dos principais aspectos, porque uma vez que esses prazos não forem atendidos, isso vai causar prejuízo para a empresa. Então, para evitar multas e penalidades, os prazos têm que ser atendidos. E como existe uma infinidade de prazos para ser atendidos, a nossa recomendação, né, de boas práticas falando em prazos é que toda empresa que atende prazos, ela é classificada para o governo como uma boa empresa. Então, se você não atrasa tanto o pagamento dos impostos como a entrega das obrigações, você vai. Existe um ranking no governo e você vai sendo muito bem ranqueado. E para algumas situações, você ser bem ranqueado para o governo, isso te ajuda. Isso faz com que você, às vezes, tenha alguns benefícios que outras pessoas que não são bem ranqueadas tenham. Entendeu? Então, você estar em compliance, pagando tudo em dia, significa que até para os seus clientes, até para os seus fornecedores, vocês consigam condições comerciais diferenciadas. Então, a empresa sempre vai colher bons frutos de atender esses prazos. E, obviamente, o principal é evitar, né, as sanções e ter despesas adicionais com multas e penalidades. Então, qual que seria a nossa recomendação quando a gente fala de prazo? Para que o profissional entenda quais são todos os entregáveis da empresa, tanto de pagamento como de entrega de obrigações acessórias, e crie um calendário anual, minimamente anual, para a empresa, para que todo o setor tributário saiba exatamente qual é a data limite para entrega de obrigações e pagamento dos tributos, algumas datas de alerta, inclusive, porque se o vencimento do tributo é no dia 25, por exemplo,
crie um alerta para que esse tributo, para validar se o cálculo desse tributo já vai estar pronto no dia 15, depois crie um outro alerta para saber se está tudo certo para o pagamento, inclusive no contas a pagar, se todo o fluxo está correto no dia 20. Então, o segredo para um bom setor tributário ali, para um bom compliance tributário e para um trabalho de auditoria, é que esse calendário abranja todas as possibilidades possíveis e que, inclusive, tem uma pessoa responsável para fazer essa checagem. Então, que tem um profissional que olhe diariamente para esse calendário e olhe para o setor. Então, olha, eu tenho um vencimento de imposto que vai acontecer na semana que vem e pelo meu calendário aqui, eu tenho um alerta que já era para esse imposto já está calculado, a guia já está gerada e o pagamento programado no contas a pagar. Mas a guia não foi gerada. O que, que aconteceu? Então, tenha sempre alguém, delegue a responsabilidade para que alguém faça essa checagem entre as demandas desse calendário para que elas sejam atendidas e se por acaso algo não esteja acontecendo nos prazos que deveriam acontecer, para que essa pessoa entenda o porquê isso não está acontecendo nesses prazos e dentro do que foi programado. Tá bom? Então, muita atenção para os prazos. E aqui falando do nosso quarto tópico, que são as formas de extinção do crédito tributário. Deixa eu colocar aqui maior para todo mundo dar uma olhada. Quando a gente fala que a gente tem que pagar um imposto para o governo, existem diversas formas de você, em tese, pagar esse imposto para o governo. E o pagamento, né, de você quitar essa dívida com o governo, que falando de uma forma um pouco mais específica aqui, seria extinguir o crédito tributário que foi constituído por você ter realizado um fato gerador. Então, o pagamento é o mais comum e o mais simples, onde você tem um valor de tributo a pagar para o governo. Mas o que, que você vai fazer? Você recolhe, você pega dinheiro que está na sua empresa no caixa e paga uma guia. Essa é a primeira e a mais comum forma, né, que é o pagamento. A segunda forma, que também é muito utilizado, é a compensação. Então, uma vez que você gerou uma guia, que essa guia tem que ser paga para o governo, você pode compensar essa guia ao invés de pagar com dinheiro. E o que seria essa compensação? Seria o contribuinte, o empresário, você, empresa, usar créditos fiscais para quitar essa guia. Exatamente. Então, por isso que a gente fala que toda empresa deve dar muita atenção para créditos fiscais, porque os créditos fiscais eles podem ser usados para quitar guias de impostos. Isso fazendo com que o dinheiro que a empresa muitas vezes ia usar para quitar essa guia com impostos seja economizado porque a empresa tem créditos fiscais e usou o crédito fiscal para quitar a guia. Ou seja, nesse cenário, fazendo com que o dinheiro que seria usado para quitar a guia do imposto volte para o caixa da empresa e isso é ganho de resultado, entendeu? Então é dinheiro entrando no caixa da empresa e a empresa fazendo isso o que bem entender. Então é aumento de lucro, de rentabilidade. Uma terceira forma, aqui falando mais brevemente das outras formas, mas aqui a ideia é só trazer todas as possibilidades e para que todo mundo depois busque se aprofundar em cada uma delas que achar interessante. Existe a transação, que são acordos entre a empresa e o governo com questões que podem envolver descontos, parcelamentos e prazos diferenciados. Então, a transação nada mais é do que uma negociação entre a empresa e o governo para um alinhamento específico para o seu cenário. Então, a transação ela é muito caso a caso. A empresa chega para o governo e fala: olha, eu tenho tanto de imposto para pagar, eu não tenho condição de pagar, você consegue me dar um desconto, consegue tirar esses juros? Então, uma negociação caso a caso. Existe a remissão também, que é um perdão total ou parcial, né, do imposto que a empresa precisa pagar para o governo, e isso é aplicável em algumas situações específicas,
como, por exemplo, uma situação de calamidade pública. Existe a prescrição. Então, o que que é prescrição? É quando o governo ele perde o direito de cobrar um imposto da empresa se tiver sido passado 5 anos. Então, se você executou um fato gerador e abriu o que você precisava ter pago um imposto para o governo, e o governo não te cobrou esse imposto dentro de 5 anos, passados 5 anos, esse imposto prescreve. Ou seja, o governo não tem mais o direito de, de exigir esse imposto de você, empresário. E a sexta forma é a decadência. Então, a decadência é quando, diferente da prescrição, e muita gente confunde esses dois termos, a decadência é quando o Estado, o governo, ele perde o direito de constituir o crédito. Então, qual que é a diferença de decadência para prescrição? Se você vende uma mercadoria, emite uma nota, você executou o fato gerador de um imposto sobre venda. Então, o crédito fiscal do governo foi constituído. Então, abriu-se a obrigação, né, de você pagar para o governo. Então, se o governo você tem uma contrapartida de imposto a pagar para o governo, e o governo não te cobra, se passar 5 anos, o governo não tem mais o direito. Agora, a decadência é quando o próprio governo perde o direito de constituir o crédito tributário. Então, a decadência é quando o próprio governo ele não cria ele perde o direito de constituir o crédito tributário, se ele não fizer isso dentro de 5 anos. Então ele perde o direito de lançar o crédito, né, de lançar o tributo para te cobrar. A sétima maneira é a conversão de depósito em renda. Então, quando a empresa deposita em juízo, né, um valor discutido e o processo é decidido a favor do governo, por exemplo, o valor é convertido em pagamento. A oitava forma é o pagamento antecipado, né, seguido de homologação. Então, a empresa antecipa o pagamento e que deveria acontecer mais para frente, então isso extingue o crédito tributário também. A gente tem a consignação em pagamento, que é a nona forma. O contribuinte deposita judicialmente o valor quando ele tem dúvida sobre a legitimidade do crédito. Então, você quer pleitear um direito na justiça, mas não sabe se você vai, se o seu tema vai prosperar favoravelmente a você ou não. Então, você deposita isso em juízo, e quando essa ação avançar o seu tema for decidido, e isso for decidido contra você, esse dinheiro que está depositado, ele é utilizado para quitar a sua obrigação com o governo. E a décima e última forma é decisão administrativa ou judicial favorável ao contribuinte. Então, é quando existe uma decisão definitiva, um trânsito em julgado, por exemplo, que reconhece a inexistência do crédito tributário. Então, você tem um valor a pagar para o fisco e, através de um êxito numa ação judicial, os tribunais decidem que você está correto e que o fisco está errado. Então, isso extingue também o crédito tributário nesses cenários, tá? Então, o que que a gente quis passar aqui para vocês são só sobre quais são essas possibilidades, aprofundando mais principalmente no pagamento e nas compensações, que são as mais comuns, mas para que todo mundo tenha ciência de todas essas formas de extinção dos créditos tributários. O quinto tópico, que é o de conciliação, ele é um tópico que merece muita atenção, porque muitas empresas acabam escorregando e expondo o seu cenário para o fisco exatamente nesse tópico aqui, porque não estão dando atenção nesse tópico. Então, o que que é essa conciliação que a gente está falando? Dentro principalmente das obrigações acessórias, as empresas têm que informar diversas informações ali para o governo. Então, você entrega um relatório para o governo dizendo quanto você faturou para calcular o seu ICMS.
Depois você tem que entregar um outro relatório para dizer quanto você faturou na empresa para calcular o PIS, depois quanto você faturou para calcular o COFINS, quanto você faturou para calcular o imposto de renda. Então você tem uma infinidade de relatórios e de obrigações acessórias diferentes que você preenche coisas e dados semelhantes, se não iguais. E o que o fisco faz com essas informações? O fisco cruza todos esses dados, inclusive dados entre pessoa física e pessoa jurídica, dados entre as obrigações acessórias, dados entre as obrigações acessórias e as notas fiscais, dados entre as suas obrigações acessórias e as obrigações acessórias dos seus fornecedores, dos seus clientes. Então, a gente já viu muita empresa ser autuada porque o fisco identificou que a empresa estava omitindo informações e ela descobriu isso não pelos dados da própria empresa, ela descobriu isso por informações do fornecedor da empresa. Então, se um fornecedor ele entrega uma obrigação acessória, o seu fornecedor, vamos usar como exemplo, o seu fornecedor vende, imagina que você vende mil produtos que você comercializa e você vende para outras empresas. Só que o seu cliente ele registrou essas 1.000 vendas no livro fiscal dele. Só que você emitiu nota fiscal só para 500. Só que o seu fornecedor registrou 1.000 aquisições do seu CNPJ. O fisco vai cruzar os dados e vai entender o quê? Fala, pô, uma empresa registrou que comprou 1.000 pedidos dessa empresa e essa empresa registrou que só vendeu 500 pedidos para essa empresa. Tem alguma coisa errada. Então, significa que essa primeira empresa, que é fornecedor da segunda, está vendendo sem nota fiscal, está sonegando impostos. E não só para sonegação, mas até por inconsistências sistêmicas também. O fisco cruza todos os dados entre as obrigações e não só as obrigações do seu CNPJ, ele cruza todo mundo que está envolvido, seus fornecedores, seus clientes, todo mundo que está envolvido na sua atividade. Então, quando a gente fala de conciliação, é um ponto muito importante para que todo profissional tenha ciência de que os dados que vocês estão trabalhando vão ser validados pelo governo. Então, se você não tiver conforto que os dados que vocês estão trabalhando estão corretos, revisem isso e cruzem esses dados internamente. Então, sabendo que o governo, que o fisco estadual, federal, municipal já faz esse tipo de teste de cruzamento, não entregue todas as suas obrigações acessórias sem fazer esse teste antes. Não deixe com que você tenha ciência se as suas informações têm algum tipo de inconsistência através do governo. Não deixe com que o governo te diga isso, porque o governo te dizer isso, o fisco te apontar isso, muitas vezes não é só um alerta olhando, olha, empresa, empresário, setor tributário, você diz que você faturou tanto, mas na verdade você faturou tanto. Você consegue arrumar? O governo às vezes não é tão amigável nesse ponto. Às vezes ele vai chegar com uma multa na mão, dizendo: olha, aqui está uma multa porque você está dizendo que o número que você deveria ter pago tanto de imposto, mas na verdade seu imposto é 2x ao invés de X e com multa e juros. Então, a conciliação entre os dados é algo que tem que estar no dia a dia de todo mundo que trabalha com auditoria e com compliance tributário. Inclusive, quando você for auditar uma empresa, esse é um teste que tem que ser feito. E rapidamente você consegue identificar alguma inconsistência na empresa se quando você cruza dados entre os livros e vê que as informações não estão batendo. Então, muita atenção aí para a conciliação de dados. E quando a gente fala de conciliação, isso é algo recorrente. Então, tem muita gente que é muito confiante nos sistemas que usam para gerar obrigação acessória, para calcular o imposto, mas que esses sistemas passam por constante atualizações,
por mudanças, parametrizações, e às vezes um pequeno item que é alterado nessa configuração faz com que inconsistências comecem a aparecer nos livros, e para a empresa que não faz esses testes, não cruza esses dados, essas inconsistências depois podem ser identificadas pelo governo. E como a gente falou, quando o governo identifica isso, ele não é muito amigável, ele já vem com multa e juros na mão. Então fica aqui o nosso insight que quando a gente fala de conciliação, essa é uma tarefa que tem que estar no dia a dia, né, das empresas, principalmente na área tributária. E por que que ela é fundamental ali na nossa apresentação a gente coloca? Ela evita erro e autuação, ela garante credibilidade das declarações que vocês emitem, ela preserva a integridade, né, dos impostos, reduz risco com o fisco, melhora a governança e facilita auditorias internas, né? Então, a empresa que hoje coloca a conciliação no seu dia a dia ali nas suas rotinas, tem pessoas responsáveis por fazer esse tipo de atividade, já está muito na frente de quem não faz isso e antecipa possíveis problemas e até autuações que a empresa pode ter, porque uma vez que se for identificada alguma inconsistência, essa inconsistência ela foi identificada dentro de casa, então você consegue muito bem se planejar em como solucionar essa inconsistência, retificar suas obrigações e garantir que vocês vão estar em compliance aí, fazendo com que o fisco não tenha absolutamente nada para dizer e questionar sobre as suas operações. E o nosso último tópico aqui, falando sobre riscos e contingências, projetar maior o nosso slide aqui para vocês verem. Quando a gente fala de riscos e contingências nas empresas, né, a gente está falando do quê? Da exposição que as empresas têm por estar fazendo e realizando alguma coisa de uma maneira errada, né? Então, a gestão de riscos e contingências é um componente crucial do compliance e de trabalho de auditoria, né? Ela envolve identificação e avaliação de eventos que geram passivos tributários. E o que a gente está querendo dizer aqui? Multas, autuações e qualquer outro tipo de prejuízo para a empresa. Então, quando a gente fala que uma empresa tem um compliance forte, a gente fala que é uma empresa que ela mitiga os riscos o máximo possível e para os riscos que ela não conseguiu zerar, ela tem plena ciência de qual o tamanho do risco. Esse é um ponto que, às vezes, em diversos trabalhos de auditoria que a gente faz aqui no escritório, quando a gente apresenta, né, os resultados dos trabalhos de auditoria, o dono da empresa fica completamente apavorado, porque, às vezes, a empresa está adotando algum mecanismo que ela não sabe que não é permitido, e às vezes ela está calculando o imposto de um jeito errado e nem sabe. E quando a gente calcula o tamanho desse risco, trazendo todo o valor do tributo que deveria ter sido recolhido, a possível penalidade de multa e juros, que se por acaso o fisco autuar a empresa com isso, qual o tamanho dessa conta? E às vezes é tão alto essa contingência, né, esse cálculo desse risco, que se isso acontecer, a empresa quebra. Isso coloca a empresa a um risco de falência. Então, muita atenção para toda empresa que nunca fez um trabalho de revisão, por exemplo, nas suas operações, porque às vezes tem alguma coisa que está sendo calculada de uma maneira equivocada dentro da empresa que faz com que vocês paguem menos imposto do que deveriam e que se o fisco identificar isso e multar, isso pode quebrar a sua empresa. Então, isso aqui é muito sério. E para os profissionais que atuam na área também, sempre que você assumir um cargo, uma empresa, uma área, faça por conta própria uma revisão dessa. Se não tiver conhecimento, não tiver estrutura, busca um parceiro que tem, né, esse conhecimento para te ajudar com isso, porque uma vez que vocês estiverem cientes de um risco, porque foram avisados pelo governo, o governo vem com multa e juros.
E se você identificar isso dentro de casa, você tem tempo e condição de arrumar isso sem prejuízo nenhum para a empresa, entendeu? Então, muita atenção. E riscos tributários, né, são situações que podem levar a empresa a descumprir legislação. E isso a gente está falando de prejuízo para a empresa. E aí, isso pode acontecer por é, uma infinidade de cenários. Por exemplo, a empresa ela pode ter interpretado a legislação de uma maneira equivocada, né? A nossa legislação tributária é muito complexa. E às vezes o time interno fez uma interpretação errada e depois que interpretou errado, ajustou o sistema para emitir as notas de um jeito errado, e aí todas as notas que vão sendo emitidas da maneira errada. Né? Às vezes, o cálculo está correto, mas o sistema ou o mecanismo todo ali da empresa não tem controle, então informações são omitidas, e essas informações omitidas são facilmente identificadas pelo fisco, fazendo com que vocês possam ser autuados. A gente tem muitos casos também de sonegação, então as empresas que às vezes trabalham com informalidade porque acreditam que o fisco não consegue identificar isso, fala, pô, eu estou emitindo meus produtos com a metade do valor real para diminuir a base de cálculo dos meus impostos. Eu estou trabalhando com 10 CNPJs no Simples aqui para não estourar o Simples. E eu estou fazendo isso há 2 anos e nunca deu problema. Só que o fisco sabe exatamente de tudo. Ele tem muito mais informação do que a gente imagina. E o que o fisco faz, às vezes, é dar corda para as empresas se enforcarem. Então, tem empresas que não são atuadas? Tem, mas tem muitas que são. Então, o fisco ele deixa muito para que a empresa faça coisas erradas, tendo ciência, para que depois de alguns anos ele venha e faça uma autuação muito maior. Então, muito cuidado com isso. A falta de controle também, então, todos os cálculos que são feitos internamente nas empresas têm que ser validados. Um insight aqui que eu coloco, que a gente faz muito aqui no escritório, uma pessoa que é responsável por calcular o imposto não pode ser a mesma responsável pela revisão desse imposto. Então, se você tem várias pessoas no seu time, coloque responsabilidades cruzadas. Então, se um analista calcula o imposto, outro analista é o responsável por revisar esse imposto e vice-versa. Então, tem que ser criados testes para evitar esse tipo de inconsistência, né? E quando a gente fala de uma. Como eu posso fazer uma gestão eficaz de riscos e contingências, né? Primeira coisa, você nunca fez isso na sua empresa, ou você está assumindo uma área nova. A primeira coisa, faça uma revisão, faça uma auditoria na área. Revise os últimos 5 anos dos impostos, de todos os impostos, para garantir que a empresa calculou tudo corretamente. Se não, se você identificar alguma inconsistência, para que você calcule a contingência e a empresa consiga ter ciência de qual o tamanho do risco que tem dentro de casa, para que ela possa estrategicamente adotar ali as suas medidas. Pô, será que eu consigo corrigir isso no passado? Se eu não consigo corrigir, qual é o tamanho do risco que tem dentro de casa? Eu consigo lidar com esse risco? Então, faça o mapeamento dos riscos. Se a sua empresa nunca fez, ou você está assumindo um novo cargo, uma nova empresa, faça uma revisão, uma auditoria interna. Se vocês não têm estrutura para isso, busquem um parceiro que façam isso, porque falando em compliance tributário, a primeira coisa que tem que ser feito é saber o tamanho do risco do passado e depois garantir que esses riscos sejam estancados daqui para frente, né? Defina controles, implemente medidas preventivas, né, e corretivas para que, se a empresa tem inconsistência e tem problemas, para que isso seja resolvido e daqui para frente a empresa vá cada vez menos ocorrendo inconsistências, né? Tenha um monitoramento contínuo. Então, esses cruzamentos, essas revisões, essas conciliações que a gente está falando, é indicado que elas sejam feitas mensalmente. E se não for possível,
que a empresa dê um espaçamento maior, mas que elas sejam feitas minimamente a cada semestre, ou se a empresa não tiver como fazer com mais frequência, no mínimo uma vez por ano. Porque essas análises, esses cruzamentos, eles evitam que a empresa seja autuado por questões que são simples de resolver, mas que muitas vezes a empresa, por não dar atenção para isso, acaba deixando de lado e só fica ciente do erro quando o governo chega com uma multa já batendo na sua porta. E o último ponto também é o provisionamento, né? Inclusive falando para as empresas que são menores e não são familiarizadas com isso, vou deixar aqui a apresentação mais um pouquinho. A provisão, o que ela é? Se você faz uma análise, uma revisão na sua empresa e identifica que tem alguns riscos, e isso é uma prática muito comum, tá, no mercado. Você viu que a sua empresa calculou impostos da maneira correta em algum período e no outro período calculou da maneira incorreta. Você pagou menos impostos do que deveria. Se você fosse pagar esses impostos hoje, você levantou, né? Você contratou uma assessoria e o pessoal veio e levantou para você um número que você tem 500 mil reais de imposto que você deixou de pagar. Você tem algumas medidas para você tomar. Pô, será que eu pago esse imposto hoje? Com multa e juros, e aí eu vou gastar ali uns 750 mil reais, por exemplo, tá? Estou usando números hipotéticos. Agora eu identifiquei que essa inconsistência foi gerada porque o meu sistema estava parametrizado da maneira errada. Isso foi há 4 anos atrás, ou seja, está quase prescrevendo. O governo está quase perdendo o direito de me cobrar esse valor. Será que se eu não fizer nada, daqui a pouco essa dívida, né, esses débitos prescrevem? Então, muitas empresas preferem adotar a postura de fazer o quê? Pô, eu vou fazer eu vou provisionar esses valores. Então, o que é essa provisão? O que que as grandes empresas adotam, até por questões legais, hoje em dia? Se eu sei que eu tenho 500 mil para pagar para o governo, que com multa e juros somam 700 mil reais, e eu sei que daqui a um ano, se o governo não me cobrar, esses débitos prescrevem e o governo não vai ter mais o direito de me cobrar, eu posso adotar uma premissa de fazer o seguinte: eu vou separar esse dinheiro, eu pego esse dinheiro lá do meu lucro acumulado, do meu caixa, e coloco numa aplicação financeira. E estrategicamente eu vou dizer o seguinte: olha, eu acho que o governo não vai me cobrar esses valores, né? Não tem como ele identificar isso. Mas se acontecer, eu estou preparado para isso. Então, esses 700 mil reais que eu separei, eu não vou contar com esse dinheiro como se fosse meu lucro, porque se o fisco vir me autuar, eu estou preparado para isso. Eu já separei esse dinheiro, eu não gastei esse dinheiro, isso não é lucro. Esse dinheiro está alocado em uma provisão, porque se eu precisar desse dinheiro, ele já está lá direcionado e aplicado. Agora, se passado o prazo prescricional, o fisco não me cobrou, o fisco não tem o direito mais de me cobrar. Ou seja, neste momento eu posso reconhecer esse valor como um lucro mesmo, porque o fisco não tem mais o direito de me cobrar. Então, eu reverto essa provisão no meu balanço e faço com que esse dinheiro, de fato, entre para o meu caixa, entre para o meu lucro. Então, as provisões, sempre que você tem um risco mapeado dentro de casa e por uma questão pessoal e estratégica, algumas empresas preferem não resolver, não arrumar a situação do risco, que sejam feitos minimamente provisões. Por quê? Por que que a gente está batendo nessa tecla? Empresas que não se preparam para isso, muitas vezes, quando são autuadas, são pegas de surpresa e essas autuações, às vezes, colocam o risco da ruína na mesa da empresa. Então, a empresa acaba ali falindo porque não estava preparado para isso,
porque já usou o dinheiro, né, que seria para resolver algum risco, alguma contingência que tem internamente. Então, muito cuidado e fica essa sugestão. Então, esse foi o nosso conteúdo, né, sobre o compliance tributário, os principais pontos. Acho que o compliance tributário vai muito além disso, mas com esse vídeo a ideia era: quem às vezes trabalhou com planejamento nunca teve a experiência do compliance para saber quais são ali as responsabilidades do compliance, quais são as boas práticas, quais são os cuidados que vocês devem tomar, principalmente para não expor a empresa de vocês a riscos, a multas, né? Como evitar multas, como evitar penalidades, que são despesas que geralmente prejudicam muito o resultado das empresas. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse universo de compliance tributário e auditoria fiscal e tributária. Nos acompanhem nas redes sociais, a gente posta bastante conteúdo sobre esse assunto, ajudando tanto dono de empresas como profissionais da área contábil, fiscal e tributária a saberem lidar melhor ali com esses assuntos. Se inscreva no canal, nos acompanhe, espero ter ajudado. Fico aqui com o vídeo número 4 sobre compliance e auditoria tributária. Um forte abraço, até logo.